Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre função constante. Então, a definição de função constante é uma aplicação linear definida de reais em reais, tal que cada elemento do conjunto domínio, que é o conjunto dos reais, essa função associa ao mesmo elemento do conjunto imagem. Então, primeiro, essa função ela é uma função definida de reais em reais e ela sempre associa qualquer elemento do conjunto domínio, né? Então, qualquer elemento pertencente ao conjunto domínio, ela associa ao mesmo elemento. Isso quer dizer, se a gente pensar em função constante, alguns exemplos de função constante, f de x que é igual a 2. Isso é um exemplo, vai associar todo mundo do conjunto domínio, todo elemento x vai associar 2, a imagem 2. Aqui também a gente tem um exemplo de função constante. F de x igual menos 1/3, f de x igual raiz de 5. Então, qualquer que seja o elemento do conjunto domínio, qualquer que seja o x, essa função sempre associa esse x, né, ou esses valores de x ao mesmo elemento. Então, f de x é igual a c, né, para c também pertencente ao conjunto dos reais, porque a função domínio reais, imagem real também. Então, uma função constante, a gente representa ela através de um gráfico, né? A representação geométrica de uma função constante é um gráfico. E a gente pode ver da seguinte forma. Nós temos aí abscissa ordenada, xy, e aí a gente tem essa função aqui, f de x que é igual a 2, que eu também posso escrever essa função, ou essa função pode vir notada assim, ó, y igual a 2. Né? É uma notação da função constante também. Então, y igual a 2, quer dizer, se f de x é igual a y é igual a 2, para cada elemento de x dessa função, ó, vamos pegar um elemento aqui de x, x dessa função bem aqui, ela associa com y igual a 2, x1. Vamos pegar um outro x2 aqui, ela associa com x igual a 2. Vamos pegar um outro elemento aqui, a x3, ela associa com x igual a 2. Vamos pegar um outro elemento aqui, x4, ela associa com x igual a 2. Então, vai ficando esse conjunto de pontos, quanto mais próximo eu ter esses elementos tomados aqui, a gente vai tendo esses pontinhos aqui mais próximos, e aí vai gerando essa trajetória aqui, ó, que nós conhecemos como função constante. Então, essa aqui é a função f de x, que é igual a 2. Isso quer dizer, se a gente for pensar naquela tabela de substituição, né, f de x igual a 2, e a gente pensa aqui num x e um y, então se eu coloco aqui menos 1, não tem nada para substituir, y é 2. Menos, vamos pôr 0 logo, né? 0, não tem nada para substituir, y é 2. 1, não tem nada para substituir, y é 2. E assim sucessivamente. Então, qualquer elemento de x, a função sempre associa o número 2. Então, isso é uma função constante. Então, uma função constante é uma função que associa todo elemento do domínio à mesma imagem. Né? Então, por exemplo, aqui nós temos, sei lá, uma função do tipo f de x igual a menos 3 quartos. Né? Então, para a gente representar o gráfico dessa função, né, nós temos a abscissa ordenada, xy, então f de x igual a menos 3 quartos, quer dizer, eu vou olhar aqui onde está localizado esse ponto menos 3 quartos em y, né? Menos 3 quartos é menos 0,75, né? Então vai estar mais ou menos aqui, aqui é 1, né? E aqui é o menos 3 quartos, aqui é menos 1, né? Tranquilo. Então, essa função ela vai ser uma reta paralela a x, que passa pelo ponto indicado aqui. Então, esse é o gráfico da função f de x igual a menos 3 quartos.
Então, esses são gráficos das duas funções que a gente tomou como exemplo. Para a gente resumir, um gráfico de uma função constante, ela é sempre uma reta paralela ao eixo de x, passando pelo ponto C indicado na função aqui. Tranquilos? Então, beleza.